Bom dia, boa tarde, boa noite. O produtor Marcos Antônio de Brasnorte está nos mandando uma dúvida aqui. O que seria essa mancha na folha? Ele quer saber o que ela seria e quais são os seus tratamentos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Felipe Colotes e estamos com vocês com mais um episódio do IF Rural, falando sobre as doenças da goiabeira. Então, seu Marcos Antônio, essas manchas amarronzadas que temos aqui na goiaba, ela é causada pelo patógeno Coletótero gosporioides. Ela é conhecida como antracnose ou como vulgarmente, em alguns pés separados aí que as pessoas plantam nas suas casas, eles chamam de mancha amarronzada ou apodrecimento das folhas. O que podemos fazer com isso aqui? A gente pode estar realizando o trato cultural, caso essa pessoa não tenha uma produção em massa da goiabeira. Como que ela é uma doença que não ocorre localizada, igual podemos observar aqui nesse ramo, ela só está atacando a folha aqui do ponteiro, ou seja, a gente fazer a poda dessa ponta aqui já seria uma forma de controle, de fazer com que essa doença não se expanda para o resto das plantas. Outras formas também que a gente poderia controlar ela é usar produtos à base de oxicloreto de cobre ou mancozeb. Assim também como alguns triazóis e tabuconazóis também têm um efeito eficiente sobre esse patógeno. A aplicação, se for do grupo químico, tanto de oxicloreto de cobre quanto os outros grupos que faz a ação fungicida, aqui de proteção e curação, a gente tem que ter um intervalo de 10 a 15 dias de aplicações e respeitar um período de no mínimo 20 a 25 dias antes da colheita dos frutos. Para pequenas propriedades, além da poda, a recolha dos frutos e dos ramos que foram podados que têm esses patógenos devem ser descartadas. Por exemplo, a gente pode fazer a compostagem com esses ramos com a forma de eliminar o patógeno, para que ele saia da área. Ele precisa que a planta seja decomposta para que sua estrutura reprodutiva seja liberada para ela fazer novamente a infecção. Mas os pássaros ou outros animais ou também alguns insetos, ao fazerem ali a alimentação com esses frutos infectados e fazer o teste de prova ou se alocar, fixar aqui sobre outros tecidos da planta, faz com que a dispersão da doença não seja cessada. Aí vai fazer com que você tenha um sintoma muito elevado da doença da planta, e isso pode ser muito ruim, por causa que a baixa capacidade fotossintética dos ramos e diminui sua produtividade, além de baixar a qualidade dos frutos. E é isso. Bom dia, IF Rural. O seu Sérgio Ramos Souza do Rio Claro está tendo problemas com algumas manchas amareladas nas suas folhas de goiaba. Um dos sintomas característicos, ele falou que quando passa o dedo, essa mancha sai. O que poderia ser? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na propriedade para responder uma dúvida que foi nos mandada sobre a mancha de alga. Essa mancha de alga, como podemos observar aqui na folha, ela é bem parecida e bem facilmente confundida com a ferrugem. Entretanto, a mancha de alga ela é causada pela alga Cephaleuros sp. Bom, essa mancha de alga ela pode causar diversas perdas na propriedade em relação tanto à diminuição da fotossíntese na planta, por conta do local que ela vai ocupando na folha, e em alguns casos mais graves ela pode chegar a afetar o fruto também. No caso da presença dessa mancha nas folhas, ela pode chegar a causar a desfolha da planta como uma forma de proteção que a planta tem para poder eliminar esse patógeno dela. Bom, os controles envolvem o uso de calda bordaleza, já que ele na sua base tem fungicida cúprico ou até mesmo o próprio fungicida cúprico. Aplicações de 8 a 15 dias, durante 3 a 4 semanas. Podem ser feitas as podas como uma forma de tratamento, digamos assim. Só que após feitas essas podas, é necessário descartar esse material proveniente das podas, né, que é os ramos que foram tirados, a fim de não chegar a infectar novamente a sua propriedade. Mas quando é feito um controle preventivo, que é o mesmo utilizado tanto para a antracnose quanto algumas outras doenças, pode chegar a prevenir grandemente esse patógeno na planta, a fim de evitar os custos mais tardiamente com o tratamento e também a perda da produção.
já que em casos mais avançados pode chegar a afetar o próprio fruto. Olá, IF Rural! Na chácara da minha avó estou tendo alguns problemas. Essa folha aqui, que está toda encarquilhada, o que será que poderia ser? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com o episódio 3 de doenças nas goiabeiras. Aqui, nesse caso, é uma praga. A gente vai falar sobre o psilídeo, que é o Trizodia sp. Triozoide sp. O que esse psilídeo causa? Ele é um inseto da ordem Hemiptera, parente ali dos percevejos, das cigarrinhas. Ele pega e coloniza os bordos das folhas, onde que tem as aberturas de entrada aqui, que são os hidratórios, que são mais fáceis para fazer a sua alimentação. O que acontece? Ao fazer a alimentação, ele vai liberando as toxinas, como podemos ver aqui mais próximo, que vai causando uma série de injúrias e distúrbios na folha da planta. O que acontece? Isso aqui é muito confundido para quem não tem o conhecimento da área, com algumas deficiências de micronutrientes, como o cobre e o boro, que causa esse enrolamento, encarquilhamento da folha. Ele vai pegar, vai se alimentar da folha, ele vai liberar essa toxina que nós tínhamos comentado e vai fazer secar. Como que a gente pode ver aqui no sintoma um pouco mais avançado da goiaba. Isso daqui causa perdas significativas, pois além de ele fazer essa perda significativa da folha, que poderia ser uma via dreno, via fonte para o dreno, que seria o fruto, ele pega e vai pegar e dar porta de entradas para outras doenças, como a ferrugem da goiabeira, como a antracnose. E como que a gente pode controlar isso aqui? Nós temos duas situações. Aquele que faz a produção em massa da goiabeira, que tem altas áreas assim instalada a cultura, a gente pode pegar e utilizar produtos à base de organofosforado ou neonicotinoide mais piretroide. A gente pode estar usando aqui então engelpleno ou se não um acefato. Outra forma também de controlar o psilídeo seria da forma de armadilhas, como podemos ver aqui, ó. Essa forma de armadilha, além de controlar o psilídeo, vai controlar voluntariamente outras pragas, como as moscas da fruta. O que consiste aqui nessa armadilha que a gente pode estar fazendo numa pequena propriedade, onde tem 1, 2, até 10 pés de goiaba. A gente vai colocar aqui uma solução açucarada, que é uma elasticana, que a gente está próximo aqui da usina, que se chama Coprodia, junto com um suco bem concentrado de uva. O que acontece? O inseto vai entrar aqui, vai se alimentar dessa cauda, ele vai ficar preso porque essa cauda é muito densa, tem um aspecto graxoso, que vai aumentar a aderência desse inseto no canto aqui da garrafa e vai fazer com que ele fique preso até sua morte.